Olá meninas, tudo bem? Nosso assunto de hoje será falar daquilo que está dentro e daquilo que está fora. Daquilo que muitas vezes nós olhamos e nos confundimos e acabamos também contagiando a nossa confusão para os nossos filhos. Falaremos hoje de dois assuntos importantíssimos. Autocuidado. 2, a nossa nutrição emocional, aquilo que nós alimentamos emocionalmente, a nossa parte interna, aquilo que fica aqui, ó, profundamente, internamente, dentro de nós. E que a partir disso, a partir deste alimento que nós colocamos, que nós damos, que nós nutrimos, que nós abastecemos, nós vamos refletindo externamente. E obviamente que entra na questão do autocuidado. Esse cuidado emocional também reflete no nosso cuidado com as nossas aparências, com a nossa aparência externa. Por que eu resolvi trazer este assunto para os nossos vídeos aqui, para o nosso conteúdo? Porque falar disso muitas vezes parece óbvio e não é, né? Parece simples e eu diria para você, não é simples, é um pouco mais complexo do que a gente possa imaginar. Quando nós falamos em autocuidado, nós falamos do cuidado que nós temos com o nosso corpo, né, com a nossa aparência, com aquilo que está relacionado externamente. É importante isso? Claro, mas isso também é um reflexo da forma como nós cuidamos da nossa parte emocional. Ou seja, quando nós falamos de nutrição emocional ou de alimento emocional, nós falamos de algo que é mais profundo, porque é um mergulho, sem dúvida alguma, aqui ó, bem para dentro, ou melhor, para dentro de nós. É olhar para mim através do meu autoconhecimento. Quando nós falamos nesse autoconhecimento, neste mergulho, aí sim, né? Existe aí uma confusão muito grande que é dito, na verdade. Nós imaginamos que autoconhecimento está relacionado a saber aquilo que nós gostamos, deixamos de gostar, das coisas mais superficiais. E aí eu volto aqui e a gente vai falar disso de uma forma muito mais próxima, porque falar disso é realmente aquilo que nós vamos mergulhar, ou seja, é olhar para as nossas dificuldades, para as questões, para aquilo que está, sabe aquele tonzinho que muitas vezes acaba nos deixando com uma pulguinha atrás da orelha e a gente acaba não conseguindo às vezes resolver alguma questão, acaba não conseguindo entender muitas vezes, ou seja, olhar para as minhas dificuldades, para aquilo que eu me questiono, para aquilo que faz sentido o meu questionamento e que muitas vezes não está legal, né? Mas aquilo que eu me questiono e a forma também como eu me relaciono com as pessoas. Como é que como nós nos relacionamos com as pessoas? Com as pessoas que estão principalmente aqui à nossa volta, no nosso entorno, né? É difícil eu me relacionar com essas pessoas. Eu me sinto bem quando eu estou me relacionando com essas pessoas. Eu me sinto bem perto de fulano ou perto de ciclano. Como é que é o meu relacionamento com fulano? Esse relacionamento ou essa aproximação ou como é que é tudo isso para mim?
o que o fulano faz, da forma como ele age, me faz sentir de que forma? Tem qual ou quais impactos na minha vida, dentro daquilo que eu faço? Eu estou incomodada ou eu me incomodo com aquilo que está acontecendo a partir daquilo que o outro faz, que o fulano, beltrano faz? Isso me incomoda, isso me afeta, isso me incomoda até que ponto? Me afeta até que ponto? De que forma eu lido com isso? Ou seja, não é o fulano, não é o fulano. O fulano, na verdade, ele é quem? O nosso espelho. O fulano, sem dúvida alguma, ele é o nosso espelho. Lembre-se sempre disso. Quem está à minha volta está refletindo o que eu carrego dentro de mim. E os meus filhos, né, os nossos filhos, os teus filhos, também, eles são espelhinhos, são esponjinhas. E eles também estão o tempo todo sentindo, vendo aquilo que está à sua volta. E à sua volta mesmo, à sua volta fora e dentro de casa. Por isso que quando nós falamos, por exemplo, dessa alimentação emocional, nós falamos exatamente sobre aquilo que nós exalamos, sobre aquilo que nós refletimos através daquilo que nós somos. E é claro que isso que é refletido através daquilo que nós somos acaba também captando aquilo que de nós tem no outro, né? Então, para mim faz muito sentido olhar e de fato entender e acreditar nisso, né? Que quem está à minha volta reflete o que eu carrego dentro de mim. Muitas vezes, quando nós estamos estressadas, ou quando nós estamos irritadas, ou quando nós estamos impacientes, ou quando estamos preocupadas, com medo, isso contagia, nos contagia e contagia quem está à nossa volta. Dentro da psicologia positiva tem uma premissa, né, que diz assim, que as nossas emoções, a nossa emocionalidade, ela é virulenta, né, ela é como um vírus. Nós contagiamos por quê? Porque nós levamos para o outro tudo aquilo que está dentro de nós. E é claro, o outro, ele vai sugar de nós aquilo que reflete para ele, aquilo que está por trás também daquilo que ele é. Ou seja, existe sim um contágio emocional. E esse contágio emocional, daquilo que tem aqui dentro, ele vai afetar não só, né? Na verdade, eu estou levando porque eu já estou afetada emocionalmente. E esse afeto emocional que parte de mim, muitas vezes, ele vem por inúmeras razões. Por isso que eu trago esses dois ingredientes para nós pensarmos, para nós refletirmos, que é o autocuidado e as nossas questões emocionais. Muitas vezes a gente acaba embolando tudo isso dentro de um saco, né, de um pacote só, chacoalhamos e queremos ter um bom resultado. Quando se trata de educação de filhos, quando se trata de construção desse processo, né, que antes de qualquer coisa é uma construção humana, né, porque nós somos, enquanto mães, antes de mães, nós somos seres humanos. Os nossos filhos, antes de filhos,
são também seres humanos. Ou seja, essa construção humana, ela passa com certeza por essa, não necessariamente, mas ela tem a possibilidade de passar por esta conexão, de entendermos e de conectarmos este sentido dentro do que é emocional e do que é somente os cuidados que estão envolvidos e relacionados com aquilo que nós muitas vezes achamos que estamos fazendo, nos dedicando, e no final das contas nós estamos ali muito focados ou focadas na parte dos autocuidados ou dos cuidados, daquilo que está externamente e não daquilo que está profundamente aqui dentro, né? Então, enquanto mãe, né? Por isso que educar é educar-se, porque eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não faço para o outro aquilo que eu não sei. Se realmente eu não tenho um reservatório aqui dentro, né, emocional bacana, se eu não tenho um reservatório dentro de emocional no sentido de alimentar, de nutrir, de estar olhando, cuidando, reconhecendo, se aprofundando, entendendo, acolhendo, se permitindo, como é que nós iremos então conduzir o nosso filho a partir disso? Então muitas vezes nós ficamos somente no cuidado. E não só com ele, mas também conosco, né? Então, sabe aquela história assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho não me escuta, meu filho só faz birra, meu filho tá teimoso, meu filho só me desafia, meu filho só chora por tudo, eu já fiz tudo. Olha, outro dia uma mãe me disse assim, eu cuido tanto do meu filho, eu cuido até demais. E aí, quando a gente vai desdobrando tudo isso, nós vamos entender que isto de fato são cuidados relacionados a autocuidados e não as questões emocionais, não a parte que nutre as nossas emoções, aqui e aqui. As nossas emoções nascem onde? Aqui. Da forma como nós olhamos, né? Da forma como nós, através do nosso olhar, nós trazemos e aí nós sentimos. Então, muitas vezes eu olho para o outro e o espelhinho tá lá, a esponjinha, né? Desse contágio emocional. Não somente contagiamos o outro, como também somos contagiadas, né, pelas emoções das pessoas. E esse contágio que nós sofremos, ou aquele que nós transmitimos, ele só é de fato, só é capturado por essa esponja, né, por essa esponjinha, quando isso faz sentido para nós. Por isso é que somos o espelho, né? Quando eu falo deste contágio, né, existe esse contágio emocional, aí significa que aí vai de fato afetar as pessoas que estão à sua volta. Então a gente tem que ter responsabilidade, né? Os adultos da casa precisam ter responsabilidade sobre tudo isso. Ou seja, enquanto mãe, né, enquanto adulta, diante desta situação, qual é a nossa responsabilidade? De que forma nós estamos nos abastecendo, nutrindo, primeiramente nós, nos abastecendo, nos nutrindo, nos cuidando desse território, né, que é contagioso. De que forma? Engraçado que quando nós falamos sobre autocuidado, né, que isso é externo, isso está totalmente ligado
com as nossas aparências, aquilo que reflete externamente, né? O cabelo, a forma de falar, a forma de se gesticular. É muito engraçado como que internamente nós somos contagiados, mas externamente também nós somos contagiados, né? Por exemplo, quando nós convivemos com uma pessoa que tem um jeito X ou Y, convivemos muito, né? E se a pessoa tem um jeito X ou Y de se expressar, de falar, de se comunicar, quantas vezes nós acabamos sem perceber, né? Muitas vezes sem perceber, nós acabamos falando parecidas, né? Ou parecidos com essa pessoa, porque nós também somos contagiados pelos cuidados, pela aparência, por aquilo que inconscientemente muitas vezes acaba se conectando e nós nem percebemos. Quando a gente olha, quando a gente vê, né? Quantas pessoas que às vezes conversa, por exemplo, no telefone, né? Meu telefone às vezes toca e a minha filha atende e às vezes a pessoa fala e quantas vezes já aconteceu isso? Nossa, eu tinha certeza que eu tava falando com a Ana, né? E às vezes é com a minha filha, né? Ou com a Ana Carolina, ou com a Isabela, ou com a Fernanda, porque a voz, o jeito, a forma de colocar as palavras são muito parecidas. E isso é algo que nós vamos construindo e é inegável. Ana, mas por que você tá falando disso, né? Dentro desse conteúdo, qual é, de fato, a nossa atenção, aquilo que nós precisamos focar para que haja, de fato, uma construção nesse processo de educação dos nossos filhos e esse processo venha a nos trazer um benefício na construção, por exemplo, de filhos mais acessíveis, mais compreensivos, mas de que forma? Simplesmente prestando atenção nisso. Muitas vezes nós não damos essa importância devida, né? Olhamos para a birra, olhamos para o choro, olhamos para a falta de limite, olhamos para a teimosia, mas não olhamos para a forma como nós estamos abastecendo com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa responsabilidade, a vida dos nossos filhos. Tanto aquilo que está relacionado ou ligado com o autocuidado, nosso autocuidado e os cuidados que nós oferecemos para eles, quanto com as questões emocionais. Ou seja, olhar para isso e perceber isso é para nós, sem dúvida alguma, algo, vamos dizer, um degrau ou dois neste processo de construção daquilo que nós chamamos de educação. Por isso que eu educo meu filho, mas eu também me educo. Então, educar é educar-se. Então, de que forma nós estamos nos educando emocionalmente? De que forma nós estamos nos educando dentro desse processo de nos alimentar, de nos nutrir com aquilo que me deixa empoderada no processo da minha humanidade, no processo do meu autoconhecimento. Uma vez então que toda essa questão emocional, diferentemente dos cuidados ou do autocuidado, eu tenho como, vamos dizer assim, fator número 1 dessa escalada de crescimento, o autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, eu chego até ali, no achismo. Eu acho... não sei. Você já viu isso? Você já ficou nessa situação de você perguntar para alguém em que situação você consegue se sentir mais próxima daquilo que você busca, do seu objetivo, e a pessoa fica assim, então, não sei. Sabe que eu não sei?
Olha, eu acho que é quando eu... Então, na medida em que nós vamos nos aproximando daquilo que nós buscamos, daquilo que nós queremos, daquilo que faz sentido, daquilo que é importante, nós precisamos focar demais, demais, demais nesta alimentação emocional. E eu te convido a isso, né, neste vídeo. Eu te convido a pensar sobre isso, a olhar para tua, primeiro para tua vida, para tua maternidade, para aquilo que você representa para você mesma, dentro daquilo que você constrói, dentro daquilo que você dentro das tuas construções que te levam às tuas conexões com teu filho, porque aquilo que te conecta ao teu filho está aqui dentro, primeiramente se conecta a você mesma, né? Então, esta profundidade que é necessária para que esse abastecimento, né, essa saciedade emocional esteja aí, cuidada, zelada, olhada, analisada por você, essa saciedade emocional. Nós nos preocupamos tantas vezes com as nossas relações alimentares, com as nossas relações em relação à parte alimentar, e claro, tudo isso é muito importante, mas vou puxar a sardinha sim pro meu lado, né? E esse lado faz muito sentido, né? Essa saciedade emocional, muitas vezes ela é saciada no consumismo, na impulsividade, nas fugas que nós vamos construindo na vida, no trabalho excessivo, enfim, isso eu falo de adultos. E na criança, na birra, na televisão, nas telas, né? Nos jogos, na falta de concentração, na falta de estar presente ali dentro, enquanto família, no choro e assim por diante, né? Então, quando nós buscamos para que nós tenhamos esta parte emocional bem nutrida, e quando nós temos essa parte emocional bem nutrida, sem dúvida alguma, nós teremos uma saciedade, né, emocional. Assim como quando nós estamos nos sentindo cuidadas, dentro daquilo que faz sentido para nós, né? Quando a gente tá bem arrumada, a gente não se sente mais tchan. Assim também acontece com as nossas questões emocionais. Tudo isso faz a diferença porque tem um sentido, faz a diferença porque tem uma conexão, porque faz a diferença porque constrói, porque aproxima, porque leva você junto daquilo que você busca, do teu objetivo, da tua... enfim, né? Então, quando nós... por que o tema do nosso vídeo é: não deixe isso contagiar os seus filhos, ou não contagie os seus filhos com a falta, a confusão, muitas vezes, em cuidar da alimentação, cuidar da higiene, cuidar disso, cuidar, ok, indiscutivelmente, né? Mas isso não é tudo. E às vezes nós acabamos gastando tanto tempo e ficando tantas vezes presas apenas nisso, achando que este cuidado ou este autocuidado está fazendo, às vezes, está suprindo a nossa parte emocional. E não, né? E é justamente aí que muitas mães se queixam das questões de relacionamento com os filhos, das questões não só de relacionamento, mas de resultados mesmo, né? Quantas mães acabam perdendo, né? Vou dar outro exemplo, outro dia, de uma mãe
que me disse, né, que em relação à educação dos filhos, ela disse, olha, eu perdi totalmente, né, palavras dela, eu perdi totalmente a autoridade com o meu filho. E hoje eu preciso ganhar de novo esta autoridade. E olha que interessante, porque eu perguntei para ela, quando foi então que você, a partir de quando que você sente isso que você está me dizendo, que você perdeu esta autoridade? E aí ela coloca uma situação, né, que ela viveu no casamento, ela acabou vivendo uma crise no casamento dela, e nesta crise, vendo uma possível separação, uma possibilidade de separação, ela esquece o filho, né, e vai ali tentar recuperar esse casamento. E o que ela faz, né, para ela esquecer esse filho? De que forma ela pode? É muito interessante a forma como ela relata isso, né? Ela fala, olha, literalmente, Ana, eu esqueci. O que eu fazia? Eu comprava exatamente tudo, eu oferecia tudo, eu trazia tudo, eu super lotava, ela usou esse termo, eu super lotava ele de tudo, de jogos, de comida, ele gostava muito, né? Ele estava numa fase de jogos eletrônicos, então eu comprava todos, aqueles que eu sabia que ele queria e aqueles que eu chegava lá e perguntava para a pessoa, e eu comprava todos, porque desta forma ele não ficava me enchendo o saco. E aí com isso foi passando um tempo, tal, claro que ela acabou se separando, e depois que ela se separou, o filho também foi crescendo, ela achou então que ela tinha que cuidar-se, ela tinha que se cuidar. Aí ela focou no autocuidado dela, né? Ok. E ela também disse, ela falou, olha, eu saía com os meus amigos e esqueci do meu filho. Continuei esquecendo do meu filho. Ela falou, com isso, Ana, se passaram 10 anos e meu filho hoje tem 16 para 17 anos, né? E não me respeita, não me entende, não me escuta, não existe diálogo, não existe nada, né? E aí eu sinto que não existe nada porque não existe autoridade, enfim. E aí quando ela me diz isso, né, eu disse para ela, a visão que você tem então é que não existe autoridade. Ela falou, exatamente. Eu falei, que tal pensar, por exemplo, dentro desse espaço emocional? Dentro do espaço emocional onde, para que haja esse espaço emocional, é preciso que haja vínculo. Onde há vínculo, há conexão. E onde há conexão, há tudo, né? E aí ela falou, é verdade, né? Ou seja, resumindo, né? O que acontece? O que ela chama de não ter autoridade, né? Na verdade, ela não tem vínculo, ela não alimentou emocionalmente o relacionamento dela para com o filho. Bom, ok, então esta criança que hoje já é um adolescente, faremos o que com tudo isso que ficou aí? Então quer dizer que tá tudo perdido? Não. Esse vínculo, ele pode ser restabelecido, ele pode ser restabelecido se houve até ali por volta dos 6 anos, e a partir dali, que foi o que ela me relatou, quebrou-se para que ela pudesse recuperar ali algo. Se houve até os 6, é possível que ela possa reparar ou recuperar. Se não houve, é possível que ela possa construir a partir daqui. A partir do momento que aqui, ó, deu um estalo e eu falei, opa, as nossas capacidades emocionais, elas podem ser recuperadas
reacesas a qualquer momento. Basta que nós sintamos isso, que nós entendamos isso. Não que alguém diga para você que é necessário fazer, não, mas é você com você mesmo. Eu posso estar, pode estar aqui, ó, na minha frente e eu não esteja vendo, né? Ou seja, pode fulano, beltrano, minguano, ciclano falar o que quiser, mas está aqui e eu não estou vendo. Mas a partir do momento que o contrário pode acontecer, ninguém está vendo nada, mas eu estou. Nesse caso que eu contei para vocês, o filho não está cobrando ela de nada, ninguém está cobrando ela de nada, ela está com fome emocional para este vínculo, para que isso aconteça. E é isso. Então, nós somos responsáveis, nós somos os adultos e temos de ser responsáveis por esta nutrição emocional e também por este autocuidado ou estes autocuidados. Tá bom? Espero que você possa refletir um pouco, que tenha feito sentido, que faça sentido. E se você quiser, deixe aí os seus recados, seus comentários, suas dúvidas, que eu terei um imenso prazer em responder para você, tá bom? Um beijo e até o próximo conteúdo.